Então, agora a gente vai falar sobre os pontos craniométricos laterais ou pares, que são ao todo 12 vezes 2, porque são pares, temos 24 pontos. Concurso público, aí antropologia. Nossa, meus vídeos estão sendo gravados aqui. Olha só o tanto de pasta que tá criando. Depois eu tenho que apagar tudo. Olha o tanto isso aqui é pasta de toda a chamada que a gente fez, tá gravado aqui. O que coube no meu computador. Muita coisa. Tu tem que ir botando lá no Drive, porque senão tu vai ficar sem espaço. Aham. Por enquanto tá de boa, mas daqui a pouco eu apago tudo e põe no Drive. Não necessariamente nessa ordem. Aí tá bom. Vamos lá para os pontos laterais. Começa no gônio. Ponto goníaco. Ou gônio. Que é no lado externo do vértice do ângulo do maxilar inferior. Esse é Tem Vai, termina. Fala. Pode falar. Não, eu ia dizer que na questão que tu mandou, tem um ângulo goniótico, sei lá como é que fala. Mesma coisa. Tanto é que É a mesma... se a gente for na parte de tipos de prognatismo, a gente vai ver que a gente usa tipos de aqui que usa? Não, Não, quando a gente vai pela mandíbula, estimativa da idade, a gente vê o ângulo mandibular. que é a mesma coisa desse ângulo. É a mesma coisa, porque chama aqui, ó. No exame da mandíbula pode interessar o gônio, ângulo mandibular ou ângulo goníaco, Pois que é, é formado caiu pelo... uma caixinha. Oi? Ah, meu celular vai descarregar. Peraí, deixa eu botar pra carregar aqui. Tá bom. Eu vi só a sua imagem começou a travar. Como é? Seu vídeo começou a dar umas saídas. Foi. Então a gente tem o gônio. E aí o gônio ele é formado pelo ramo ascendente, cérvico cranial, e o ramo horizontal, que é o cérvico facial. Então esse aqui, cérvico cranial, e esse aqui, cérvico facial. O ângulo, né? Isso. Pois Cérvico é, isso não facial. tem no meu livro. Por que Aí, cérvico facial e cérvico cranial? Porque esse aqui ele vai em direção à face. Esse e o horizontal outro é o crânio. vai em direção ao crânio. Não tinha no meu livro. Aí tinha uma questão assim no material que tu mandou e eu fiquei. Aí eu associei o nome ao ponto e a única coisa que podia ser é a puridade, né? É por idade. Tem mais uma questão que, se eu não me engano, ela fala sobre o ângulo mandibular. É o ângulo mandibular mesmo que fala essa questão? Não, Ele pergunta o que você consegue fazer com ela. nessa questão não fala do ângulo mandibular, essa questão fala desse ângulo. Facial. Não, fala do ângulo desse ponto aí. Entendi. Entendeu? Aí eu não sabia que tinha esse ponto, esse ângulo. Aí eu fui pelo nome e a única coisa que podia ser a idade. Aí eu tive que conferir o gabarito. Então, é a mesma coisa. Eu lembrei de uma questão que fala de ângulo facial. Aí pergunta o que o ângulo facial ajuda a calcular. Se era idade, se era não sei o que, se não era não sei o que. E aí a resposta era grupos É étnicos, raça, né? raça. Porque você vê o tipo de prognatismo, você vê se é negroide africano, australoide, essas coisas. Tem outra questão. Enfim, vamos terminar, porque senão a gente vai ficar falando e não vai ver os pontos, se a gente for falar disso em Então a gente só questão. viu o gônio até agora. É, Aí tem o ponto condílio, que aí eu vou ver se tem aqui. Não sei. mas da mandíbula. Bom, tem outra questão também. Eu vou falar. É, Pode falar. tem essa questão
do côndilo mandibular e do côndilo occipital. Que o côndilo occipital é que a gente faz aquele índice de... Começa com B. Como é o nome do cara? Começa com B mesmo, peraí. Bi, Baldwin. Baldwin. Baldoim. Que é pela largura do côndilo occipital e altura do côndilo occipital, vezes 100, né? Se eu não me engano. Vezes 100. É Aí largura do comprimento. vale ressaltar a diferença, que tem o côndilo mandibular, que é um ponto, condílio, e tem o côndilo occipital, porque uma das alternativas era se era mandibular ou occipital. Então, o índice de Baldwin, sei lá, é pelo côndilo occipital. Diferente desse ponto Eles que a podem gente está acabar vendo se agora. confundindo. Eles podem acabar se confundindo. Entendi. Mas Entendeu? esse caso aqui é o ponto condílio, que é na parte mais alta do côndilo da mandíbula. Que Uhum. estaria mais ou menos aqui. Não vai ter imagem nenhuma, mas aqui Mas tem sabendo onde é o côndilo. côndilo, a gente encontra o ponto mais alto do côndilo mandibular. O côndilo, você pega a mandíbula, ela tem aquele arco no final, né? Que é onde Sim, encaixa ali a articulação. E aí, se eu não isso. me engano, é esse aqui que é mais redondo, que é o de trás. Aham, é isso mesmo. Tá Eu marcado. acho Eu que fiquei esse ponto no Van Hel. deixa eu ver aqui. Cadê? Esse ponto aqui. Eita, e eu apontando como se eu tivesse vendo. O quê? Eu apontando aqui como se tu tivesse vendo. Eu, esse ponto aqui. Então, eu tô tentando entender também. Tá, tu quer que eu mostre aqui? Quer que eu te mostre aqui no É Van aqui, Hel? aqui mesmo, aqui, ó. Côndilo mandibular. Então é o ponto mais alto. É, Cara, uma coisa que acha muita imagem, muita matéria de perícia em espanhol, né? Os caras estudam pra caraca muito, perícia. muito. Se tu colocar no Instagram odontologia legal forense, antropologia forense, é muita coisa em espanhol, muita. YouTube também é só videoaula espanhol. Tá faltando o nosso cursinho, pô. Vamos passar aí logo Não, pra a gente vai gente. pegar esses vídeos aqui e vai jogar tudo no YouTube, já ver o que que acontece. Sério, vamos jogar no YouTube e ver quantas Boa, pessoas vê. vamos criar um canal. Bora. Vai Boa, colocar bora. o. Onde tá com o nome lá? Deixa eu ver um nome. Aí tem ponto condíleo, então, parte mais alta côndilo mandibular. Ponto glenoide. Centro da cavidade glenoide do temporal. Esse também é um ponto que não dá para ver, entendeu? Exatamente, esse ponto eu não consegui. Até tá marcado aqui. É difícil até de achar imagens. Eu já procurei já também. O primeiro que você coloca glenoide não aparece, aparece todos os ossos do corpo, menos Sim, o que você quer. Ponto glenoide, cavidade. Ponto glenoide, cavidade glenoide temporal. Olha, essa mas imagem já aí pediu. a gente não encontrou a imagem, fazer feito Roberta. Vamos decorar, não entendeu? Decora. Pronto. Glenoide é um ponto pá. Temporal. Tem que lembrar que ele tem a ver com a cavidade glenoide do temporal. É temporal, E é exatamente. no centro. E é no centro. Que é no centro da cavidade glenoide do temporal. Isso. Glenoide, centro da cavidade glenoide do temporal. Aí a gente tem o ponto jugular, que é sobre a sutura mastoide occipital, ao nível da borda posterior da apófise jugular do occipital. Então, a apófise jugular, ele fala muita coisa aí. Jugular do, mas esse ainda é um pouco mais de boa do que o glenoide. Esse tem no Van Hel. Esse tem no Van Hel. Uhum. Eu acho que também tem até aqui também, no Malthus. A ponta jugular. Cadê? Jugular. Mas, aqui, ó, ele chama de mastoidal. Pra mim faz Sim, mais ok. sentido chamar de mastoidal até. Qual Então, é esse? sutura mastoide occipital, Ponto jugular. isso. Tem uma sutura, então, que vai dividir a porção mastoide do temporal e o occipital. Isso vai ficar sobre essa sutura ao nível da borda posterior da apófise jugular do occipital.
Então a gente tem a Eu tô, apófise na parte de trás, na parte posterior. eu tô achando esse ponto muito mais abaixo do que tá aparecendo aqui no Van Hel. No Van Na Hel, imagem. mais uma coisa, os dois coincidem, os dois estão abaixo do meato acústico externo. Mas É, entendi o que você quis dizer. entendeu? Acho que é porque esse aqui do Van Hel tá mais detalhado, não sei. Não sei se está detalhado ou se ele exagera um pouco nas proporções, igual no ponto espinhal, que ele faz um osso Exatamente, pode ser saltado. também. Não sei. É. Esse aí, esse ponto jugular é bem mais fácil de identificar na imagem assim do que aqui. Porque Uhum. aqui parece que tá por dentro, sei lá, assim. Nem parece um ponto, parece estar num lugar super aleatório. Era mais fácil ter É, colocado abaixo do meato acústico externo, se fosse daí. eu vou até anotar aqui no livro. Tá, ponto malar. Ponto malar, a gente vai ser na parte mais saliente da face externa do osso malar, zigoma. Esse ponto é bem tranquilo. É só lembrar de preenchedor facial, porque todo mundo quer fazer o malar. Então é o ponto mais eminente da face externa. Não vou pôr nem Bom, imagem não, aqui ó, bochecha aqui ó. E aí tem o ponto frontotemporal, que é sobre a crista lateral do frontal, no extremo do diâmetro frontal mínimo. Então, a gente tem o diâmetro frontal mínimo. Então, quando fala diâmetro frontal mínimo, a gente já lembra de quê? A gente lembra do ófrio, certo? sim. E aí, então, ele está sobre a crista lateral do frontal, no extremo do diâmetro frontal mínimo. Então, a gente vai pegar o diâmetro frontal mínimo, diâmetro frontal mínimo, crânio, e vai ser no extremo dele. Só que vai ter que ser acima dessa sutura, né? Da sutura que fala? Não, da crista do osso. Sobre a crista lateral do frontal, no extremo do diâmetro frontal mínimo, meu amigo. É, a gente lembra do ófio mesmo. Lembra do ófrio que facilita. O ófio é no centro do diâmetro frontal mínimo. É, E o ponto vai estar o diâmetro frontal, frontal mínimo aqui. E a crista? A crista aqui, tá vendo essa? cadê? Tu tá onde? Então, o Tu diâmetro tá frontal nesse. mínimo. A gente traçaria Tá, o ok. diâmetro frontal mínimo aqui. Sim. Aí, se fosse o ófrio, ia ser aqui, né? Porque ia ser no centro. Mas ele quer extremo, ele quer extremidade. Que fica aqui, vai ter essa crista, a crista do osso frontal. Sim, sim. Tipo aqui. Quando você sente essa crista aqui, vai ser o ponto frontotemporal, então. Tá. E aí a gente tem o Stefânio, que também é um ponto chatinho. Vamos jogar aqui no Stefânio. Deve ser nessa sutura frontal, coronal. Na inserção da sutura coronal e linha curva temporal superior. Linha curva temporal Stefânio, superior, inserção com a sutura coronal. aqui. Aham. Então, intersecção, sutura coronal e linha curva do temporal superior. Então, tem essa linha curva do Linha temporal curva superior temporal. aqui e essa intersecção entre os dois. Então, Exato. vamos lembrar Esse isso. é O o Stefânio é uma intestino, né? intersecção, né? O Stefânio é uma intersecção entre essa sutura coronal e a linha curva A linha temporal curva superior. superior. Só lembrar que é entre a linha curva temporal superior e a sutura coronal. É como se ele fosse, tipo, do lado da sutura coronal, junto, como é que fala? Na interseção dessa linha curva temporal superior. Ok. É um X ali, eles vão ter a intersecção entre os dois, e ali é o Stefânio. Agora a gente vai ter o Dácrio. O Dácrio, eu sempre lembro só de uma coisa dele. Eu lembro que ele fica aqui perto do olho aqui, na parte interna. É o que eu lembro geralmente do Dácrio. Mas ele tem ossos envolvidos. Que você... Dácrio eu não lembro. Tô lendo aqui, mas eu não lembrava dele, não. Onde se encontra o frontal e a porta do maxilar superior e o múnculo na parede interna da cavidade orbitária. É a parede interna da cavidade orbitária. Essa é a parte mais fácil de decorar dele, que ele fica na parede interna da cavidade orbitária. Que Tu ele fica na achou parte... ele? Achou. Ah, tá aqui. Só que o Dácrio,
A parte mais difícil é essa parte que você vai ter que saber que ele se encontra no frontal, na apófise ascendente do maxilar superior e o unco. Então, tem três coisas envolvidas quando você vai resolver Esse a unco, parte teórica. parêntese, esse unco é o osso lacrimal ou não? Eu acho que é. Deixa eu colocar aqui. Unco, osso. Unco, crânio. Se alguém souber o que é o unco, deixa aí nos comentários. Não, brincadeira. Deu. Olha, gente, isso aí decora, entendeu? Se alguém souber, joga nos comentários De dois jeitos. que nós não sabemos ainda, mas vamos saber muito em breve. Então, três coisas envolvidas nesse ponto, que é o dácrio, que é o frontal, esse negócio, a apófise ascendente do maxilar superior e o unco. Na parede interna da cavidade orbital. Na apostila lá do Dr. Geraldo, esse dácrio, ele trouxe assim, ó, vértice do ângulo formado pela sutura fronto-lacrimal mais lacrimo-maxilar. Eu acho que esse unco deve ser osso lacrimal. Sim, eu gosto dessa abordagem de falar que o dácrio tem a ver com o osso lacrimal. Eu acho que facilita o entendimento. Sim. Você viu que ele falou também lacrimal e ele falou de maxilar. Ele também falou de maxilar, né? Falou. No Van Hel fala apófise ascendente do maxilar e aí ele fala lacrimal do maxilar, não é isso? Lacrimal, Ele fala fronto lacrimal mais lácrimo maxilar. E eu acho que se a gente for olhar o conceito aqui no Van Hel, é praticamente a mesma coisa, né? Uhum. Frontal, a apófise ascendente do maxilar superior e o unco. Eu acredito que esse unco é o osso lacrimal que eu escrevi aqui, mas às vezes eu escrevo e não é muito confiável. É. Aí a gente faz agora astério. Vão faltar 4 pontos pra Astério gente. falou, não? Astério e Não, astério a gente não estava gravando. Ah, tá, vai. O astério é onde se encontram, então, três ossos. Vai ser esse ponto aqui de encontro entre três ossos, o parietal, o occipital e a porção mastoide do temporal. Vou pegar ali. Astério. Então, temos aqui o osso occipital. Aqui a gente tem o osso parietal e a porção mastoide do osso temporal. É esse ponto que vai interligar essas três partes. Agora a gente tem o pitério, que ele não é um ponto, ele é uma zona, porque ele vai envolver 4 ossos. Pitério. O pitério aqui, eu lembro sempre dessa sutura aqui em forma de H, e essa divisão que tem do osso parietal com o osso esfenoide e o osso... Qual que é o nome? Mastoide, né? Temporal, uma porção mastoide do temporal também aqui? Isso. Não, aqui é temporal mesmo. Temporal É, e frontal. Frontal, temporal, parietal e esfenoide. Então vai ser essa zona que encontra esses 4 ossos do crânio. Tá, então astério é o encontro do occipital, parietal e a porção mastoide do temporal, e o pitério é uma zona desses 4 ossos, frontal, parietal, temporal e o esfenoide. E aí a gente vai para o póreo. O póreo é um ponto simples também. Que ele vai ficar na porção, se eu não me engano, na porção mais alta do meato acústico externo. Região externa mais alta, não é isso? No Isso. extremo, na parte mais alta da borda superior do orifício do conduto auditivo externo. Então é isso, basicamente na parte mais alta do meato acústico externo. Esse póreo é do ângulo de... Como é? Daquele ângulo que a gente falou no começo. O póreo, na parte mais alta da borda superior do orifício do conduto auditivo externo. É do plano de Frankfurt, sei lá. É isso mesmo. Linha de Frankfurt, você está falando? Que tem a ver? Vamos colocar a linha de Frankfurt aqui.
Que passa pela órbita e pelo meato, pela parte inferior da órbita e pelo meato acústico externo. Eu tinha anotado aqui. Passa pela parte mais alta do meato acústico externo e a parte mais inferior da órbita esquerda. Uhum. União do polo esquerdo e direito. Aqui, o plano horizontal de Frankfurt. Pela órbita, pela parte mais baixa da órbita, você diz? Pela parte mais inferior da órbita esquerda. Isso. E o meato acústico externo. A gente usa esses pontos muito. A gente usa em orto, né? Em orto mas tem umas questõezinhas que caem bastante desse plano aqui. Então aqui a gente acaba os pontos craniométricos. Faltou falar do Éureo. Muito obrigado pela presença de todos. Quem souber o que é Onco, deixa aí nos comentários. Deixa um joinha também, se inscreve no canal, ajuda muito a gente a continuar esse projeto lindo que a gente está fazendo. E agradecer a participação da minha amiga Leca. Ei, vamos fazer. Eu vou fazer ganhar dinheiro, Gabriel, é sério. Salva o vídeo aí. Ô, você tá. Ó, o pessoal já tá achando que a gente é mercenário agora aqui, ó. Outra. Interromper, não, cadê? Faltou tu falar do Éureo, viu?